Igreja do Senhor, a graça e a paz. O estudo de hoje é sobre o capítulo 21 de Provérbios, cujo tema é o coração e o comportamento. Esse capítulo, já no primeiro versículo, se inicia com o fato de que Deus é quem controla o coração, mesmo que esse coração seja do rei. Esse coração pode ser visto como um rio, mas o controle vem da parte do Senhor. Pode ser comparado aqui esse versículo como um canal que irriga as culturas de plantas. Da mesma forma que um fazendeiro direciona a água para que essas culturas sejam regadas, o Senhor também dirige a decisão de cada pessoa que está no governo. É o Senhor que canaliza as bênçãos para o seu povo por meio do rei. O coração pode fazer vários planos, pode ter vários desejos, mas é o Senhor quem faz a contraposição de cada um. Ou seja, é o Senhor quem pesa esses desejos, é o Senhor quem pesa o coração do homem. Deus exige de seus seguidores que todos os seus sacrifícios sejam acompanhados por uma conduta ética. Por isso, ele prefere uma vida caracterizada por coisas que são certas e justas, em vez de práticas de culto ou de ações exteriores em que as pessoas simplesmente seguem o fluxo daquilo que está acontecendo. Uma vida de pecado é uma vida sem disciplina. Ou seja, todos nós precisamos cultivar o solo do nosso coração com a palavra de Deus, porque assim seremos tidos como justos, como pessoas aprovadas diante do Senhor, ao contrário do ímpio, que é uma pessoa que só consegue produzir o pecado. Os versículos 5 a 7 trazem a reflexão sobre os vários problemas do lucro desonesto na vida de uma pessoa. São demonstrados aqui nesses versículos 3 grandes problemas nas maneiras com as quais esse lucro é obtido. Primeiro ponto, ele é feito de forma bem apressada, porque precisa ser rápido para enganar alguém. Também é desonesto. Óbvio, a balança é desonesta, o lucro é desonesto. E também é feito de forma violenta, porque o tipo de pessoa que gosta de lucro desonesto é aquela que se recusa a praticar a justiça. O versículo 9 alerta para a confusão de se morar, de habitar com uma mulher que gosta de fazer contenda, que é briguenta. No Antigo Testamento, os telhados das casas eram abertas, eram como uma varanda ou um pátio com um telhadinho um pouco aberto. E então as pessoas moravam nessas casas, realmente assim eram casas, em grande maioria eram casas pequenas com uma varandinha. E essa varandinha era um local que ficava num canto, um pedacinho separado. E aí a pessoa, para dormir nesse cantinho separado, ficava bem desconfortável, porque era um lugar bem apertado. Mas a palavra de Deus diz que é melhor dormir num lugar desconfortável e bem apertado do que dormir com uma mulher briguenta e morar na mesma casa que ela. O desejo de uma pessoa perversa é sempre para o mal. Portanto, esse desejo é tão forte que mesmo que passe na frente dessa pessoa o seu próprio vizinho, ele vai se apressar em fazer o mal contra essa pessoa. Quando alguém está com o intento de fazer o mal, não importa quem seja, mesmo que passe ali uma pessoa de confiança, uma pessoa que divide o muro, o vizinho bem próximo, vai ser acometido pela maldade dessa pessoa que é perversa. O Senhor é Deus que é justo. E Ele considera tudo aquilo que uma pessoa má faz. E essas atitudes
Deus até usa para que essa pessoa seja arrastada pelo seu próprio mal. A pessoa que consegue tapar o seu ouvido para esconder do clamor daquele que é pobre, um dia vai clamar e não vai ser ouvido no seu clamor. Pessoas que são rápidas para bajularem e darem presentes podem ser fonte de grande indignação. Portanto, praticar a justiça é muito proveitoso para aquele que é justo. É motivo de alegria, mas também é um motivo de grande espanto para as pessoas que são perversas e que se desviam do caminho do bem. Já o homem que se desvia do caminho de entendimento, de conhecimento que vem da parte do Senhor, o caminho que lhe cabe é a morte. A única recompensa que ele tem é a morte. O versículo 17 fala da complicação da pessoa que se entrega aos prazeres de beber o seu vinho e de aceitar o seu azeite. Essa pessoa jamais vai enriquecer. A verdade é que esse versículo não condena que a pessoa tenha ali momentos de festa, momentos de lazer. A questão é que esses elementos, vinho e azeite, estão e estavam também no passado associados a grandiosas festas, a momentos de... são produtos caros que, quando dados ou quando usados em festas, são capazes de empobrecer a pessoa que usa. Não é uma condenação aqui de que a pessoa não pode consumir esses produtos. A questão é: quais são as consequências de um estilo de vida que é extravagante? Qual é a virtude que isso traz? Então pensemos que não há nenhuma virtude em viver uma vida desregrada. Há sim virtude em ter uma vida de moderação, quando o prazer está no Senhor, em cumprir a sua lei. A pessoa que é maldosa vai sofrer exatamente aquilo que planejou e causou ao justo, conforme é percebido no versículo 18. Esse mesmo perverso vai se tornar o resgate do justo, no sentido de que ele vai ser substituído no dia do julgamento. Versículo 19 fala novamente sobre a mulher briguenta. É melhor morar numa terra inóspita, num deserto, do que com esse tipo de mulher, que só quer briga e é fácil em ficar irada. O justo usufrui das coisas boas que tem, como o azeite, por exemplo, mas o homem que é insensato consegue desperdiçar até os melhores bens que ele conquistou. É melhor seguir a justiça, seguir a bondade, porque nisso existe a vida, a justiça e a honra. É melhor agir de uma maneira correta diante do Senhor. A pessoa que é sábia tem mais força do que um valente. A sabedoria é muito mais importante do que vencer obstáculos físicos, do que derrubar uma fortaleza. Guardar-se de ser inconveniente nas suas palavras é também guardar a alma de ser angustiada por conta da recompensa das palavras malditas. A pessoa que é preguiçosa deseja e sonha com muitas coisas, mas não tem nada, porque se recusa a trabalhar. Da mesma forma, a pessoa que fica cobiçando coisas todo dia não tem nada, porque apenas cobiça. Mas a pessoa que é justa consegue dar e não retém aquilo que recebe, ou seja, o justo tem para si e tem para doar também. O versículo 27 faz um alerta sobre a adoração artificial, sobre a adoração que é vista como uma fraude diante do Senhor, que é uma demonstração do exterior
e está completamente privada de uma realidade interior de humildade de coração. Dessas más intenções, Deus não se interessa, porque acima de todos os atributos, de todas as ações ritualísticas, Deus vê todas as motivações, Deus vê o mais profundo do coração. E mais agrada a Deus um coração quebrantado do que meras atitudes exteriores que apenas seguem o fluxo de um ritmo de adoração. A pessoa perversa é uma pessoa bem obstinada. Ela sempre se mantém naquilo que lhe é conveniente e, geralmente, não se importa com os outros e nem com a verdade. Em contrapartida a isso, o comportamento do justo ele sempre pratica as suas atitudes com integridade no seu coração. O versículo 31, na verdade, para finalizar, fala que o cavalo ele se prepara para o dia de uma batalha, de uma guerra, mas a vitória sempre vem do Senhor. Não há aqui uma repreensão para que se prepare para situações, para as batalhas da vida, mas aqui há um alerta de que toda a confiança precisa ser no Senhor, porque Ele é suficiente para nos dar a vitória. Ou seja, toda a confiança vem do Senhor, não da nossa força, não do nosso preparo, até mesmo do nosso entendimento, porque tudo vem do Senhor. Todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam, daqueles que temem ao Senhor. Que Deus abençoe e guarde a sua vida e até o próximo estudo.